Quantas pessoas estão sofrendo com a depressão, estão sofrendo com síndrome do pânico, estão sofrendo com ansiedade, mas Deus é Deus, não só para libertar você, mas para levantar você e ver você caminhar, quer dizer, ver você voltar para a vida. Hoje é dia de resposta, creia que Deus tem algo muito especial para operar na sua vida. Vamos entrar aqui na palavra de Deus e Deus vai abençoar. Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante. Romanos capítulo 4, no culto anterior eu comecei no 17, esse eu começo no 16. Diz assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui começa a mensagem, como está escrito. Nós não temos que criar coisa da nossa cabeça, não é um desejo do homem, não é um pensamento humano. Eu não tenho que trazer aqui, entenda bem, um fogo estranho. O que falou Sócrates, o que falou Platão, o que falou Aristóteles, muito bom, mas não é para o evangelho, é para a pregação. A pregação é o que está escrito. Eu não posso trazer o que não está escrito. A mesma coisa, a minha vida, a sua vida, a nossa oração, ela tem que ser pautada naquilo que está escrito. Não é, entenda bem, coisa que você cria da sua cabeça. De vez em quando eu cito isso aqui, só para, não desmascarar a pessoa não, mas parar com essa bobeira que tem gente que é assim, eu não creio na Bíblia que ela foi escrita por homens. Lembra daquela senhora que falou? Quem escreveu? O cachorro? Cachorro não escreve, cavalo não escreve, quem escreve é o homem, entenda? Então foram homens que foram inspirados por Deus. Então nós temos que olhar para aquilo que está escrito na Bíblia. A minha oração, a sua oração, ela tem que estar fundamentada nas Escrituras, ela tem que estar fundamentada naquilo que Deus diz. Aí ele diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, atenção, e chama as coisas que não são como se já fosse. Quer dizer, eu tenho que chamar a existência o que não existe, mas o que eu tenho que chamar? O que está escrito. Eu disse, não é coisa da minha cabeça. Eu dei esses dias agora uma palavra sobre os filhos. O pastor Anselmo, nosso pastor na Argentina, está falando comigo, pastor Jaime, às vezes as pessoas querem rotular os nossos filhos e dar nome para eles, né? Não, nós não temos que aceitar isso. Aí ele citou o caso do João Batista. Quando João Batista nasceu, o pai dele estava mudo, porque quando o anjo falou que ele seria pai, ele não acreditou, porque ele já estava com a ideia, ele tinha pedido para Deus, mas o tempo passou, ele envelheceu, a mulher envelheceu, e a mulher dele era estéril. Aí, puxa, como é que ele disse assim, mas como é que eu saberia isso? Eu já sou velho, minha mulher também é avançada em idade. E o anjo disse, você vai ficar mudo até a criança nascer, porque você não acreditou. Que ele ficou. Aí quando a criança nasceu, os vizinhos, familiares começaram. O nome dele vai ser Zacarias, porque vai ser o nome do pai. Só quer colocar o nome do seu filho, não é verdade? Aí ele passou com a cabeça, pegou uma tabuinha lá, né? E foi escrever João. Quando ele foi escrever, a língua dele soltou. Aí todo mundo louvou a Deus. Mas por que João? Porque Deus mandou. Então, qual foi a mensagem que o pastor Anselmo disse? Então, o seu filho é o que a Bíblia diz que ele é. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas seu filho está nas drogas, sua filha está no caminho errado, está numa vida devassa, que é devassa, sem freio moral, uma vida, né? Um dia outro, não sei o quê, e assim por diante. Não, tem que começar agora a cercar com fé. Chamando a existência, minha filha é herança do Senhor, meu filho é herança do Senhor. Mas o vício está amaldiçoado, aí nós vamos falar sobre isso. A obra do diabo você julga. A obra do diabo você condena em oração, mas tem que chamar a existência. Comentar, o meu marido é santificado. Por quê? Porque a senhora é uma mulher santa, então a senhora santifica o seu marido. A senhora fica com, não, meu marido é um bêbado, meu marido não, meu marido é santificado porque a senhora diz, porque eu sou santificada. E a mulher santa, 1 aos Coríntios 7,14, diz que a mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher. Pai, mãe, irmão, irmã, quem for, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então nós vimos isso aqui, a fé chama a existência, as coisas que não são como se já foram, mas não esqueça, é o que está escrito, lá em Jeremias capítulo 1, eu já volto já para o Romanos, Jeremias capítulo 1, versículo 12,
Jeremias 1,12. O que diz Jeremias 1,12? E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quer dizer, não é coisa da cabeça não. Viste bem, viste o quê? O que está na palavra. Veja o que está na palavra. Olhe para aquilo que está na palavra. Na carta aos Hebreus 12:2, a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, olhe o que a palavra de Deus diz. Veja, viste bem, veja o que diz a palavra. Preste atenção, olhe para aquilo que diz a palavra de Deus. Repito, a minha oração, a sua oração, ou nossa petição a Deus, não pode estar fora da palavra, tem que estar na palavra de Deus. Viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Um versículo que o missionário cita muito é Isaías capítulo 8, versículo 20. Ele cita muito isso aqui, não sei se você vai lembrar, ele cita bastante. Ele diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer pregação que eu traga, ou qualquer outro pregador, tem que estar aqui, ó. Se não está aqui, não é alva, não tem luz, não tem claridade de Deus, não tem revelação de Deus, é aqui, tem que ser dentro. De vez em quando, nós pegamos, às vezes, vamos dizer assim, uma coisa histórica, um dado histórico, para interpretar um texto. É válido, mas perigoso também, porque a pessoa pode sair. Eu conto que um amigo, eu estava falando do Natanael, eu dei a mensagem que o Natanael, o Felipe disse para ele, olha, eu achei aquele que a Escritura dizem, e o Cristo, o Messias. Quem é? Jesus de Nazaré. Disse, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Felipe foi muito inteligente, disse assim, vem e vê. Aí o Natanael foi. Quando o Natanael chegou perto de Jesus, Jesus olhou para ele assim, olha o israelita em quem não adolo. De onde você me conhece? Quando ele falou, de onde você me conhece? Entenda bem, Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Ele recuou e disse, Senhor, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Deus, tu és o Rei de Israel. Só porque eu te vi debaixo da figueira, aí tem a especulação no meio evangélico. O que ele estava fazendo debaixo da figueira? Quer dizer, que Deus ouviu. Certamente ele estava orando, não é verdade? Orando, buscando a Deus, entende? Porque eu te vi debaixo da figueira. Ele falou, pensa bem, debaixo da figueira ele não falou com ninguém, falou só com Deus. Como é que Jesus disse que viu debaixo da figueira? Naquela época não tinha binóculo, né? Não tinha, entenda bem, câmera escondida, não tinha alguém com o celular de longe olhando, né? Para ver se é filmado. Não, ele disse, como é que ele veio desse? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, ele falou, Deus, estão dizendo que esse homem é o Messias, é verdade? Será que é mesmo? Estão dizendo isso, aquilo? Mas também não estou especulando muito sobre, porque o que eu queria falar, que um amigo me telefonou e disse, pastor Jaime, eu ouvi a sua mensagem, gostei tanto, e você sabe a história do Natanael, é muito bonita, né? Eu disse, é bonita a história dele, mas a história que eu quero falar para você, pastor Jaime, é que quando o Herodes mandou matar as crianças, a mãe do Natanael escondeu ele debaixo da figueira. Então, quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, ele tomou um susto. Eu falei, bonita a história, é bonita, não é, pastor? Ele disse, e onde está escrito isso? Ele falou assim, pastor, esquece. Bonitinha a história contada, mas não está na Bíblia. É um fato histórico. Então, o fato histórico é perigoso. Nós temos que ficar aqui na palavra. Então, é a palavra de Deus. Toda a minha petição, toda a sua oração, toda a nossa oração, toda a nossa determinação tem que estar aqui na palavra de Deus. Lá no Novo Testamento, João capítulo 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30. Ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quem está falando isso, pastor Jaime? Jesus. Jesus, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Aqui você vê que, olha quantas vezes eu já preguei essa mensagem. E não é errada a interpretação que eu tinha dado, mas essa que Deus me deu hoje, olha só. Quem crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço. Eu não posso de mim mesmo fazer a coisa alguma, somos nós também. Nós não podemos de nós fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Você ouve. E como você ouve, você julga também. Assim como Jesus está dizendo, como eu ouço, assim eu julgo. E o meu juízo, o que ele diz para nós aqui, é justo, porque não busca a minha vontade, nós também não.
mas a vontade do Pai que me enviou. Não é porque eu quero meu filho, entenda bem, livre das drogas, um exemplo. Não, porque a Bíblia está dizendo que ele é herança do Senhor. Então, como eu ouço, como eu ouvi da palavra, o que eu ouvi da palavra? Que ele é herança do Senhor. Mas ele está nas drogas. Então, o que eu faço? Eu julgo. Eu digo, está amaldiçoado esse vício, não vai prosperar na vida do meu filho. Por quê? Porque ele é herança do Senhor, fundamental nas Escrituras. Está amaldiçoada essa prática errada na vida do meu marido ou da minha esposa. O Senhor diz, por quê? Porque eu santifico a vida dele, eu santifico a vida dela. Porque assim está escrito. Como eu ouço, se eu não ouço, eu não posso julgar. Se eu não ajo sob a palavra de Deus, tem que ter revelação. Você tem que ficar atento. E às vezes aquela luz pequena vai iluminando. Eu contei, quantas vezes eu falo da minha mãe, e mesmo porque ela foi recentemente, ainda está muito recente, mas não, eu sempre falava, que ela não tinha entendimento, mas ela foi para a igreja. Eu pastor disse, você pega o azeite lá, unge a comida da pessoa que bebe, e ela contou, você pode pegar a novela da vida real que você vai ver lá. Ela contando que ela colocava o azeite na comida, era o feijão. Eu falei que tinha uma comida que eu gostava muito, que meu pai ensinou para ela, meu pai gostava e eu gostava também, que era uma salada de chicória bem temperada, com cebola, com alho, tomate, aquele negócio todo, que ela fazia com sardinha frita. Lá no Rio se come muito sardinha frita. Carioca come muito sardinha frita, principalmente na periferia, no subúrbio, nós comemos muita sardinha frita, e é gostoso, né? É muito gostoso. Então, é um pratinho que eu gostava, mas quando ela botava ali, naquele dia eu rejeitava. E ela insistiu e Deus fez a obra. E eu contei quanto o homem lá de Catanduva, que tinha uma criação de porcos e galinhas, todo dia, esse homem tinha que enterrar um pouco, mas entrou uma epidemia, uma praga lá no terreno, lá no sítio, que todo dia, e ele vivia daquilo, ele vendia porco, vendia galinha, ele tinha que enterrar um porco, enterrar uma galinha. Aí o que ele ouviu na televisão, da determinação, ele disse, missionário, eu não entendi a mão, o que eu entendi, eu pratiquei. Fui lá no quintal, e eu disse, aqui, não vai morrer nem galinha alguma, mas pouco nem galinha alguma, em nome de Jesus. 3 meses depois, ele foi lá, entrou um homem lá no escritório, onde passou esse missionário estava, pediu para falar com o missionário de botina, bem daquele botina mesmo, né? E ele disse, missionário, deixa eu contar para o senhor, tem 3 meses, todo dia eu enterrava um pouco, mas tem 3 meses que eu não enterro. Quer dizer, ele ouviu e julgou, é o que nós temos que fazer. Como eu ouço, assim eu julgo. O Abraão, qual é o seu nome? Abraão, porque foi Deus, e como está escrito, quer dizer, foi Deus quem falou, não foi cor da cabeça. Mas por que você mudou de nome? Seu nome não era Abraão? Sempre te conheci como Abraão? Não, agora eu sou Abraão. Por quê? Porque por pai de muitas nações Deus me constituiu. Mas Abraão, cadê seus filhos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Quer dizer, eu sou o que a palavra diz, o que Deus falou comigo. Somos nós. Comece a olhar o seu filho e comece a falar, não, meu filho é maconheiro, meu filho é herança do Senhor. Meu filho é prostituto, não pode falar outro nome, que senão você ofende, né? Então vamos falar assim, que aí generaliza. Não, meu filho é herança do Senhor, está mal só essa prostituição, assim por diante. A mesma coisa para a cura divina. Eu sou e pertenço. O médico falou, fez lá mapa da pressão, não sei o que eu tenho que tomar. Toma um remédio, mas vai protestando. Está amaldiçoado, vai como você ou você julga. Não vai prosperar. É crônico, tem que viver a vida toda. O missionário deu um testemunho bonito. Quando ele saiu da Covid, estava lá, a glicose lá, como diz o outro lá, no Recupar, está bem alto. Tinha que tomar um remédio, mas ele foi protestando com Deus. O médico, isso agora se acostuma, todo mundo vive assim mesmo, uma coisinha, você vai só controlando. Não, desde janeiro não tem um. Voltou a funcionar normalmente. Amigo, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busca a minha vontade, a vontade do Pai que me enviou. Deu para entender. Você vê como é que tem revelação para nós. Tem muita mais coisa ainda. Vamos voltar para Romanos, capítulo 4. Meu irmão, Deus está falando com você hoje. Deus está dando para você algo bonito. Ele assim, como está escrito, não pode ser da cabeça, hein? Como está escrito. Como ouço, assim julgo. Quer dizer, não é coisa que você inventa, não é coisa que você cria da sua cabeça, não, é o que está escrito, é o que Deus falou na sua palavra, o que está escrito na Bíblia. Aí você crê naquilo que está escrito e como você ouve, você julga, você condena o que está contra. Quer dizer, meu nome sinais seguirão os que crerem. Creem que no homem lá de cima? Não, creem no que Deus diz. Em meu nome expulsar um demônio, que é expulsar o que contradiz a palavra. Agora que vem a segunda batalha. O que? É principalmente depois da oração.
Quando parece que nada acontece, quando parece que não tem jeito, ou que não está funcionando, ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Porque você espera, mas não vem, você começa a desanimar, não é? Que seria feito conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Quer dizer, Deus pegou Abraão, está lá em Gênesis capítulo 15, levou Abraão para fora da sua tenda e disse: Abraão, olha a estrela do céu. Olhou? Conte a estrela do céu. Não dá para contar, senhor, não dá. Aqui em São Paulo talvez dê uma ou outra quer ver só, não. Naquele céu azulzinho, aquele céu, né, limpinho, não dá para ver. Mas Deus falou mais, como os grãos de areia da praia, que não dá desse para contar. Assim será a sua descendência. Verdade, hoje ninguém sabe. Muitos de nós aqui somos descendentes de judeus, às vezes de árabes, e não sabemos, né? São descendentes de Abraão, tanto judeu como árabe. Nós somos descendentes e nem sabemos, né? Eu falei, por exemplo, o pessoal espanhol, português, descendente, trocar de nome, que houve aquela perseguição de uma rainha religiosa lá, que fez uma perseguição no inferno, realmente, contra judeus e árabes. Aí eles mudaram de nome, botaram o nome para Campos, né? Oliveira, né? Ribeiro, foram colocando esses nomes assim, que foram para mudar, senão seriam até mortos e tudo, ou perseguidos, como foram muitos deles lá. E uma coisa séria, mas é estudo para outra ocasião, falar mais sobre isso. Mas então, ninguém sabe a descendência, com tanto está espalhado que não dá para se contar. E assim foi. O que ele fez? Ele não fez, não, Deus falou que assim será a minha descendência. Aí diz, e não enfraqueceu na fé. Aí veio o lado, hein, forte. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O que ele fez? O que no Novo Testamento Paulo nos ensina pelo Espírito Santo, ou o Espírito Santo nos ensina por Paulo. O quê? Não sai dali não. 2 aos Coríntios 5:7. O que diz lá, pessoal? Porque andamos por fé e não por vista. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Romanos 10:17. Então eu ouço o que Deus diz. Eu ouço, eu ando por aquilo que Deus diz, não por aquilo que eu vejo. Eu vejo um filho nas drogas. Eu vejo, entenda bem, um diagnóstico que eu tenho aquela doença. Eu não estou dizendo não tenho doença. Meu filho não é viciado, meu filho. Não, isso é lavagem cerebral. Quer dizer, você não nega os fatos. Lembra da semana passada? Você não é negação dos fatos, é simplesmente crença na palavra. Quer dizer, como eu ouço, assim eu julgo. Não, meu filho é herança, mas está no vício, então eu vou julgar esse vício. Está amaldiçoado esse vício, está amaldiçoado essa prática. Por quê? Aí eu faço a vontade de Deus, porque meu filho é herança do Senhor. Está amaldiçoado essa prática. Por quê? Porque o meu marido é santificado. A senhora diz, o Senhor diz, a mesma coisa. O meu pai é a minha mãe, porque é eu e a minha casa. E assim, e vai valer. Pode ter a certeza disso, você vai vencer. É como o pecado, vem não, está amaldiçoado esse pecado, eu sou morto para o pecado, como é que eu vou viver ainda nele? Mas tem gente, uma vez foi até a esposa do pastor Leandro que falou, a pastora Amites, ela falou assim, o pastor Jaime, tem gente que não peca por falta de oportunidade, tem gente que não peca por falta de oportunidade, se tiver oportunidade ele peca. Você tem que ver se você teve a oportunidade de pecar e falou não para o pecado, se aí você mostrou que é de Deus. É quando você é tentado. Entenda? Tem gente que é só a primeira oportunidade, vê que ele não nasceu nada, né? O pessoal costuma dizer que é como a Bíblia fala da porca, né? Da porquinha que você dá um banho nela, leva ela para a coisa, mas põe ela, passa o secador, dá um banhozinho nela caprichado, põe um pomponzinho na porquinha lá, compreende? Dá um banho de perfume nela e tudo, e bota ela no seu sofá, que bonitinha, ela fica ali dentro de casa, é bonitinha, solta ela no quintal. Solta ela no quintal, que tu vai ver o que ela vai. Primeira lama que ela vê, ela vai estacar lá o coisa. Assim é o pecador, irmão. Ele não tem que nascer de novo, quer dizer, não, tem que ter outra natureza, quer dizer, aí tem que aceitar, por isso tem que orar, não é só para a pessoa parar de beber ou parar de usar drogas, é orar pela pessoa se converter, voltando no nosso entendimento. Então, e aí tem aquele outro que você conhece bastante, que é Hebreus 10:38, o que diz lá? Diz assim, 10:38,
Hebreus 10, 38. O rapaz saiu de lá, ele sai para tomar café, ele não pode sair, tem que amarrar o cavalo. Não amarra, não vou dizer que eu estou fazendo outra coisa. Precisa mudar o rapaz. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, não pode recuar, irmão. Mas quando é que você recua? Aqui, ó. Não atentou, não enfraqueceu da fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. E disse, pois já era de 40 anos, que não atentou. Você atenta, mas eu orei, ele está bebendo mais ainda. Você está andando por vista, você não está andando por fé. Não, mas eu orei, eu fui fazer o exame agora, continua ainda, eu continuo diabético, continue orando, continue tomando remédio também, outra coisa, mas continue orando, continue na oração. Não é nem orando, é só perseverar naquela oração. Continue naquela oração, não, Deus está agindo. Está amaldiçoada essa doença, em nome de Jesus. Está amaldiçoado esse vício, está amaldiçoado esse adultério, está amaldiçoada essa prática religiosa. Talvez é uma prática religiosa, seu parente é religioso, entende? Não quer, você tem que orar. E às vezes, meu irmão, você tem que fazer de uma maneira bem séria mesmo, de não retroceder. Mas tem mais. E ele disse, e não duvidou, versículo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé como? Não é glória a Deus por dar, não, irmão. É convicção, não é aquela toda, aleluia, glória a Deus, não. É com uma convicção. Entenda, quando você vê aquele desânimo, que você não vai, mas que você está dando glória a Deus? É que Deus, eu creio que Deus está agindo. A pessoa não sabe que veio uma tentação para você desistir, você não desistiu. Você diz, não, glória a Deus, aleluia. A pessoa, mas você está doido? Não, eu estou agindo. As pessoas não entendem. Como é que você está dando glória a Deus se seu marido está bebendo ainda? Se sua esposa está bebendo, seu filho, sua filha, seu parente, ou seu corpo ainda? É porque você está vencendo a incredulidade. Ele não entende. Como é que ele diz aqui? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. É isso que é bonito. Foi como Paulo e Silas, que ainda estavam amarrados, mas deram glória a Deus, cantaram. E aí veio a vitória. Aí a vitória aconteceu. Você tem que fazer, vá lutando. As pessoas não entendem. Os presos escutavam Paulo e Silas, o que eles estão fazendo? Cantando, estão todos machucados. Eles não tinham entendimento que Paulo e Silas compreendiam que Deus estava agindo. Vença a sua incredulidade, que não glória a Deus. Mas, e ele diz, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, porque foi ele quem falou. Aí volta lá no Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isaías 55,11, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Olha que coisa bonita, né? E Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu irmão, como é que vai funcionar isso aí? Vamos fazer esse tipo de fé, praticar realmente. E ele diz ainda, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Vai ser com você também. Aí mais, ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. Quer dizer, isso aqui não é privilégio. Um dia eu ouvi um homem, até um homem de sempre não dizendo que não é de Deus, mas às vezes um homem de Deus parece que quer ser douto demais, ou erudito, para ter uma eloquência, um conhecimento que às vezes não tem. Ele disse, não, porque quando o Paulo falou para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa, aquilo foi para o carcereiro de Filipos, sabe, meu Deus do céu, misericórdia, homem de Deus, não faça isso. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, Marcos 9:23. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, quem crê, João 11:40, quem crê que verá a glória de Deus. Então como é que pode dizer que foi só para o carcereiro de Filipos? Não, isso é para mim, é para você, não foi apenas para Abraão, não. Abraão, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Que é a glória de Deus? Um homem de 100 anos ser pai. E foi mais, sempre falamos do Abraão com 100, mas você já leu na Bíblia que com 137 anos ele ficou viúvo? O que você pensa do homem de 137 ficar viúvo? Ele espera a morte, não é? Já está a coisa? Não, ele casou e teve filhos e filhas. Mas não quer dizer que você com 100 e poucos anos casar, não.
O pessoal conta, a internet tem umas historinhas bonitas às vezes, né? Tem umas, claro, tem muita coisa que não presta, tem que descartar logo, mas tem umas coisas. Diz que o cidadão foi, né? Disse assim, e o amigo contou com ele: rapaz, você está indo para a cidade, tudo o pessoal do interior, né? Da beira da roça, assim, tem que comprar um terno. Mas por que você vai comprar um terno? Eu vou comprar um terno porque eu vou falar. O que foi? Eu vou casar, o meu pai vai casar. O seu pai? Mas peraí, você já é um cara meio maduro. Quantos anos você tem? Tenho 60 anos. E o seu pai? Meu pai está com 85. Ele vai casar? Vai, rapaz. Puxa, ele não queria não, mas tudo bem. Aí disse: mas por quê? Aí ele contou mais ainda, assim, mas o pior tu não sabe. É que meu pai vai casar, entenda bem, e depois ele vai para o casamento do pai dele. Ele disse: você está brincando agora? Caramba, do seu avô? Vocês vão falar para o missionário, vai dar carta do missionário, fala assim: vai fazer para o seu avô? Vai, meu avô vai casar também. Mas meu avô, você sabe, meu avô não é crente, né? Meu avô não é salvo. E nós estamos falando para ele ser salvo. Ele vai ser salvo? É, porque meu avô não é salvo. Mas seu avô vai casar? Peraí, seu pai tem 85, seu avô tem quantos anos? Me diga agora assim. Meu avô está com 110. E ele vai casar com 110? Não, querer ele não queria não, mas a moça está grávida. Ele não era de Jesus, né? Deixei bem claro, né? Agora ele vai ser de Jesus, né? Meu irmão, você tem que olhar para a palavra de Deus. Deus é Deus para fazer em você. Agora não é tomando homem de 110 anos ser pai, não, principalmente sem casamento. Casamento fora do casamento é do diabo, tá bom, pessoal? Tem que casar. Tá? Depois não vai ser que o pastor já está incentivando o pecado, não. Tá amarrado, em nome de Jesus. Só dizendo para você o que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Tem que olhar para a palavra, não foi só para ele. Ora, não foi só por causa dele que está escrito que ele fora tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Irmão, é muita mensagem para nós aqui. Eu vou parar agora que tem muita mensagem, mas você tem que aceitar. É para, como está aqui, não foi só para ele não, o Abraão, que eu falei, não estou olhando um homem de 137 anos casar, muito menos como o homem da brincadeira do filmezinho da internet, com 110 anos ele ia casar, porque estava lá, ele não ia fazer nunca isso, nunca faça, nem jovem nem nada, casamento é casamento, filho é para casamento, não é verdade? Mas também não quer dizer que alguém teve filho do fora do casamento que não vai subir não, meu irmão, criança não tem nada a ver com isso, não é verdade? Criança não tem nada a ver com isso. Se a pessoa teve um filho fora do casamento, o que ela tem que fazer? Pelo menos sustentar aquela criança, ele vai ter que sustentar. Pedir perdão à esposa, a quem ele errou, e a esposa, se ele mostrar arrependimento, deve dar o perdão realmente, entenda? Isso aqui é bom que a gente entra num assunto que parece que era cômico, mas uma coisa que a gente tem que acertar. Tem pessoa que tem que acertar os ponteiros. Não fique nessa, entenda bem. E muito menos ainda, se a esposa perdoou, ela tem que aceitar aquela criança, aquela neta que vai ficar com ela. Vai ter uma mãe, mas aquela mãe vai precisar de quê? De provento. Às vezes você tem condições, às vezes nem precisa. Tem mãe que às vezes nem quer. Eu conheço casos assim. Não, meu filho vai achar que eu cuido, não tem problema. Mas tem situação que não. Nunca faça isso. Nunca devia ter feito. Um erro não cobre outro erro. Então, tem que se converter, porque se tivesse convertido, nunca teria um filho fora do casamento, não é verdade? Crente que é crente não tem, irmão. Cristão que é cristão não tem, nunca mesmo. Mas foi uma fraqueza, foi um momento difícil, então se reconcilie com Deus primeiro, com a esposa, então, ou com o marido, entenda bem, se errou, peça perdão realmente, mas sempre lembrando que aquela criança é inocente, ela não tem nada a ver com isso. Se eu não sei por que entramos no assunto, de repente alguém está precisando de ouvir isso aí. Não tem esse negócio, não. Ah, não, a senhora perdoou seu marido, perdoou. Então, você tem que permitir, entenda bem, isso de maneira bem amorosa mesmo, que ele conceda o sustento daquela criança. Não estou dizendo que ele vai ficar com a mãe da criança, não. E orar para a mãe da criança se converter, conhecer Jesus também, já que seu marido se reconciliou com a senhora, já que seu marido está indo para a igreja também agora, então ore para aquela senhora arrumar uma pessoa que vai até assumir também a criança. Ou então você, pelo menos a parte, vamos dizer assim, de sustento. Você vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém está precisando de ouvir essa palavra aí. Não fica com ódio da criança não, senhora. Você não perdoou seu marido? Perdoa. Então não tem ódio nem da mulher com quem ele teve o filho, nem da criança, muito menos da criança, que é a parte mais inocente na história, não é verdade? Ore pela criança, ame também aquela criança, que é muito importante.
Foi bom falar assim. Então, voltando. Ora, não foi por causa dele que está escrito, mas por nós, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Você não crê nisso? Então, toda essa promessa é para você, irmão. Segura essa palavra que Deus trouxe você para ouvir isso. Amém?